A Hannah Arendt é uma filósofa de origem judia, nascida na Alemanha, porém, em 1937, ela teve a sua cidadania cassada pelo Partido Nazista, o que obrigou ela a migrar para os Estados Unidos. Ela foi para Nova York, lá ela conseguiu se firmar como jornalista e também como professora universitária, né? Já tinha uma carreira acadêmica na Alemanha muito consolidada, inclusive conhecia filósofos que tinham renome mundial, como Heidegger, enfim, Jovers e entre outros filósofos alemães que eram muito proeminentes, digamos assim, né? Muito importantes para a história da filosofia. E isso possibilitou e abriu portas para ela nos Estados Unidos. Teve um relacionamento, né, com Heidegger, que é um dos filósofos que está aí, digamos assim, no mesmo patamar da filosofia alemã, que filósofos como Schopenhauer, Kant, Nietzsche, Hegel. E esse Heidegger, ele perdeu a importância dele na mesma época em que esses regimes totalitários estavam crescendo, como o regime stalinista na União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E também o regime do Partido Nacional Socialista na Alemanha, o Partido Nazista, né? O Heidegger começou a apoiar esses regimes. E isso, na história, manchou a reputação dele. Tanto é que quando a Hannah Arendt teve que fugir do país dela para ir para os Estados Unidos, ela ficou muito decepcionada com o Heidegger por conta disso. E não foi, tipo, e o Heidegger não foi uma exceção. Vários filósofos naquela época também apoiaram o regime nazista. Entre ele e o Jasper também, que foi um filósofo bastante importante. A Hannah Arendt, ela se formou também nos Estados Unidos por conta principalmente dos escritos dela como cientista política atacando esses regimes totalitários da época. Ela foi uma das filósofas mais importantes, se não a mais importante filósofa contemporânea a escrever sobre o totalitarismo e que nasceram de regimes que nunca antes aconteceram na história, que tinham seus direitos ceifados pela classe política, onde a sociedade era completamente destituída, digamos assim, de vontade política e direito. E ela estudou isso a fundo, quais foram as motivações políticas por trás, quais foram também as motivações psicológicas por trás da sociedade ter aderido a esses dois regimes, né? E isso realmente foi muito importante. Um fato curioso sobre a Hannah Arendt é porque ela nunca gostou de ser chamada de filósofa. E os escritos dela realmente permitiam com que ela fosse chamada assim, porque ela não apenas escreveu sobre ciência política, ela não apenas escreveu sobre como se dava o funcionamento dos governos, enfim, da sociedade ali pós Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha e na União Soviética, no livro As Origens do Totalitarismo. Ela também escreveu sobre epistemologia, ela escreveu sobre questões psicológicas essenciais de como o indivíduo é capaz de aceitar um regime totalitário como aquele e muito de bom grado. Tipo assim, não é aceitar no sentido de que eu aceito porque não tem outra escolha, mas sim aceitar de forma convicta de que aquilo é o melhor para ela. E ela estudou isso de forma muito aprofundada no livro A Condição Humana, o que dá um ensejo maior do que apenas o aspecto político da situação. É também um aspecto é, psicológico, né? Mas é muito incrível também como ela trata as questões de epistemologia. Afinal, ela foi aluna do Heidegger, e também ela foi amante do Heidegger, né? Não deu certo, graças a Deus, porque o Heidegger era um babaca que apoiou o regime nazista. Embora a filosofia dele também seja muito transcendental, etc. Eu particularmente não gosto. Mas ele é muito importante para a história da filosofia, até porque ele era reconhecido nessa época, né? Até hoje ele é, embora tenha aí esse deslize na biografia dele, né, de ter apoiado o regime nazista, o que, como já disse, também magoou bastante a Hannah Arendt. Mas a Hannah Arendt, ela não é meramente uma cientista política. Não que cientistas políticos sejam meramente também, né? É, mas ela também é uma filósofa de grandes nomes, porque ela fez críticas muito contundentes a filósofos importantes como Sócrates, Platão, Kant, Heidegger e Jasper, enfim. E ela, desde o começo, antes das atrocidades do partido nazista serem cometidas na Alemanha,
ela sempre foi contra, ela se declarou abertamente contra o nacionalsocialismo. Porém, né, como tudo na vida, a grande polêmica no livro dela, As Origens do Totalitarismo, é que a Hannah Arendt associou o nazismo e o socialismo como ideologias totalitárias. São ideias que, segundo ela, dependem exclusivamente da banalização do terror e da manipulação das massas. Hitler e Stalin, para ela, seriam duas faces da mesma moeda. E durante o século XX, até mais ou menos ali a queda da União Soviética nos anos 90, as pessoas eram muito abertamente, pelo menos o mainstream, digamos assim, o senso comum das universidades, era que as pessoas eram muito a favor, né, do socialismo como alternativa ao capitalismo, e era realmente o grande embate ideológico do século. E nesse embate ideológico, apesar de tudo, o socialismo ganhava uma ampla vantagem em relação ao capitalismo, pelo menos em ideias nas universidades. E quando a Hannah Arendt veio com essa ideia, ainda nos anos 50, de que, na verdade, o nazismo e o socialismo eram ideologias totalitárias baseadas na banalização do terror e na manipulação das massas, e que o Stalin e o Hitler eram duas faces da mesma moeda, isso foi um choque muito grande, isso criou uma polêmica muito grande, e, de certa forma, ela foi ignorada de propósito, digamos assim, né, nas universidades por conta disso. Mas ela simplesmente foi a escritora mais influente, a que melhor escreveu, a que melhor analisou, a que melhor estudou esses dois regimes totalitários, que são simplesmente os regimes mais importantes, né? Se não da história, pelo menos do nosso século. Porque culminou em duas grandes guerras mundiais, né? Tanto a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial teve uma influência indireta, mas a Segunda Guerra Mundial, as influências eram diretas, e foi a guerra com mais vítimas, né? Foi a mais drástica, enfim, uma das mais sangrentas da história, e também preocupantes num sentido social, porque teve diversos genocídios, né? E a Hannah Arendt realmente afirma que é injusto até você afirmar que o socialismo e o nazismo são duas faces da mesma moeda. No mínimo, eles são duas faces da mesma moeda. Mas para ela é injusto com Hitler você associar ele ao Stalin, porque o Stalin foi infinitamente pior, o número de mortos foi infinitamente maior, o regime totalitário dele realmente foi implementado numa dimensão incomparável em perda de liberdades individuais, em perda de liberdades no geral para a sociedade, e também naquela paranoia, sabe, de ser vigiado pelo Estado e de controle de Estado na vida privada das pessoas. E isso realmente é verdade. O Stalin, a gente tem que ser justo de que o Hitler ele tinha planos para fazer o que o Stalin fez, mas esses planos dele, ele só ia fazer após ganhar a Segunda Guerra Mundial. Ele não conseguiu implementar isso. E como o Stalin se aliou às pessoas que ganharam a Segunda Guerra Mundial, então ele teve a oportunidade de colocar em xeque, aliás, ele teve a oportunidade de colocar em prática o que ele pensou, né? Já o Hitler não teve essa oportunidade, porque ele morreu, enfim, ele perdeu a guerra e não teve essa oportunidade. Então, de certa forma, o regime de Stalin foi foi pior do que o do Hitler, também por conta disso. Não dá pra gente imaginar o que o Hitler teria feito, né, se ele tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Conforme a morte de Stalin em 1953, algumas complementações nesse livro tiveram que serem feitas, porque o sucessor do Stalin, chamado Nikita Khrushchev, ele fez um discurso durante o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 25 de novembro de 1956. Esse discurso ele ficou conhecido como discurso secreto, né? E nesse discurso, Khrushchev ele critica bastante o regime de Stalin, e principalmente nas questões dos expurgos. O que eram esses expurgos? É que o Stalin desconfiava que alguns membros desse partido não estavam mais sendo fiéis ou discordavam de alguns pontos do que estava sendo implementado na União Soviética. Ele simplesmente ou mandava para os campos de concentração chamados gulags, ou então ele matava. E isso se dava o nome de expurgo. Foram mais de 1,5 milhão de membros do Partido Comunista que foram expurgados, assassinados ou mandados para campo de concentração.
Mas essa lista aí, a gente estava considerando apenas os que o próprio Stalin assinou. Não os outros membros inferiores que estavam ali na escala. Mas 1,5 milhão de só que o Stalin foi lá com a caneta dele e falou, ó, isso aqui é pra matar. Pode matar todo mundo. Entre civis, o que se contabiliza nesse regime comunista varia entre 8 a 61 milhões de pessoas, dependendo da fonte. O número mais ali comum que se adota é 20 milhões de pessoas. A Hannah Arendt, no livro dela, ela adota 15 milhões de civis, ou seja, 3% da população. O regime nazista, ele matou aproximadamente 6 milhões, ou seja, de civis, né? Aí incluem judeus e gays, enfim, deficientes e outras pessoas que eles não consideravam apropriado para estarem sobre o governo do regime nazista. Ou seja, o regime nazista matou 6. O que se estima por baixo no regime da União Soviética foi 15. Pra vocês terem uma ideia ainda maior do que foi o regime socialista, nem a Segunda Guerra Mundial matou o máximo que a gente estipula ali pelo regime comunista, entre 20 a 61 milhões. Porque a Segunda Guerra Mundial teve um total de 47 milhões de mortes, juntando todos os países, ou seja, juntando todos os países que participaram de uma guerra mundial, você tem 47 milhões de mortes, mas só a União Soviética matou populares, o que se estima entre 20 a 61 milhões de pessoas. Mas um regime totalitário, ele é classificado pelo número de mortes que ele matou, pelo número de gente? É óbvio que não. Até porque o regime nazista matou muito pouco, né, comparado com os regimes socialistas. E ainda assim ele é considerado como um regime totalitário. Para você ter uma ideia, Thomerton, no século XIII, ele matou mais de 40 milhões de pessoas, mas ainda assim ele não era considerado um regime totalitário com seus civis. Ele matou 40 milhões de pessoas em expedições de conquista, né? Ele saiu que hoje a gente considera a Mongólia ali, em direção à China, e foi matando vilarejos, incendiando pessoas em termos de conquista. Mas entre os seus próprios populares, entre os seus próprios civis, ele não era considerado um regime totalitário, onde não permitia que as pessoas fizessem absolutamente nada, um regime de terror, onde as pessoas delatavam os seus próprios companheiros para o partido e com risco de serem mandados para gulags, né? E também campos de concentrações e até mesmo serem assassinados. O conceito de regime totalitário da Hannah Arendt, na verdade, é muito específico, né? E ele quer dizer, basicamente, uma pessoa que não tem como exercer a sua individualidade dentro de uma sociedade e todas as amarras sociais dela estão direcionadas ao partido, ou seja, tudo que ela faz tem que ser algo benéfico que o partido considera assim. Se ela vai abrir um comércio, por exemplo, se ela vai se relacionar com determinada pessoa, em termos de casamento, se ela vai entrar num grupo social, se ela vai entrar numa igreja, se ela vai entrar numa confraternização, qualquer ela que seja, isso tudo, o partido ele tem que entender que isso é benéfico para ele. O partido ele decidiu, opa, você fez isso sem minha prévia autorização, então isso é um ato de traição imperdoável e você necessariamente vai ser mandado para um campo de concentração, no mínimo, e até mesmo ser condenado à morte. Isso é um regime totalitário para Hannah Arendt. E esses regimes, eles conseguem fazer uma massificação dessa ideia ao ponto de que as pessoas realmente acreditam que estão participando de algo grandioso, que só vai acontecer a cada 2000 anos. Então, elas realmente se sentem plenamente dentro daquele regime, ao ponto de que a vida dela, a vida pessoal dela, a individualidade dela, realmente não interessa. O que interessa é o bem desse partido. E essa ideologia, essa propaganda é massificada na sociedade ao ponto de que até os laços familiares são perdidos. Os laços de amizade já não existem mais. O que existe é o bem do partido. E uma coisa que a Hannah Arendt conseguiu prever muito bem no livro dela foi justamente essa massificação. Mas ela não conseguia prever que até mesmo o próprio bem-estar do indivíduo seria entregue ao partido. E isso espantou muito a Hannah Arendt, porque realmente essa massificação de uma ideia fazia com que as pessoas sequer considerassem a própria individualidade, seu próprio bem-estar. Ela era totalmente entregue ao partido,
enfim, como um gado ou como uns cães de Pavlov, onde nada mais resta senão a morte, né? Ou a causa ou a morte. A individualidade das pessoas, as amizades, enfim, os laços familiares, os seus objetivos como indivíduo não importa mais. O que importa é só o bem do partido. Pode se perguntar, por exemplo, por que as pessoas, ao saber que tinha milhares de pessoas sendo assassinadas, né, pelo um regime massificador dessa forma, que governava pela banalização do terror, por que não havia revolta na sociedade? Primeiro porque as pessoas naquela época, elas aceitavam esse tipo de perversão vindo do Estado como sinal de esperteza do Estado. E elas não achavam que isso ia acontecer com elas. Elas achavam, não, eu acho que o caminho que eles estão percorrendo é o caminho correto. É o caminho certo. Então, basta eu seguir na linha que vai estar tudo bem comigo. E o Estado, na verdade, está sendo muito esperto em expurgar essas pessoas que não concordam com essa ideologia. Porque, do contrário, vai virar uma banalização. Mas isso era uma coisa previsível pela Hannah Arendt, né? E pelos estudiosos de regimes autoritários. Mas o que não era previsível é que esse altruísmo diante dessa maldade. Porque quando a maldade era com a própria pessoa se entregava, sabe? Ela se identificava com o movimento de tal forma e tão grande que ela não tinha mais a própria capacidade de sentir e de se resignar com a morte quando era dirigida a ela. E a Hannah Arendt fala que é por isso que esses regimes totalitários pós-Segunda Guerra Mundial foram verdadeiramente os primeiros movimentos anti-liberais, de fato. Assim, e também porque os regimes liberais, eles pregam bastante essa questão da individualidade, enfim, do ser humano como o principal protagonista da sua vida e o principal causador, né, de mudança na sociedade, por bem ou por mal. E os regimes totalitários pós-Segunda Guerra Mundial, e nazista e socialista, eles foram, de fato, os primeiros grandes regimes antiliberais, porque eles incentivavam também as delações anti-família, anti-amigo, anti-objetivo, anti-causa, e até mesmo a identificação de uma classe. Por exemplo, se você era médico, se você era advogado, ou se você era enfermeiro, ou se você, enfim, tinha uma profissão liberal, esses regimes eles conseguiam massificar o ser humano de tal forma onde eles não conseguiam se organizar para se defender os próprios interesses de uma determinada classe. Eles conseguiam fazer com que todo mundo se sentisse apenas como membro do partido e como membro de um objetivo maior, que ser um partido, esse objetivo maior nunca seria concretizado. Então, que se foda, por exemplo, o meu interesse como classe, por exemplo, como advogado, ou como médico, ou como engenheiro, enfim, ou como artista. Isso não interessa para essas pessoas. O que interessa é o objetivo final do partido. E elas realmente acreditavam nisso. Elas realmente acreditavam muito nisso, ao ponto de que se elas morressem, de que se elas morressem nesse processo, onde esse objetivo final acabasse sendo conquistado, elas seriam vistas como realmente importantes para a história. E isso fez com que a Hannah Arendt classificasse como o primeiro movimento realmente antiliberal, de fato, na história. E é muito engraçado, porque é óbvio que se você tem um objetivo principal, se você precisa perseguir um objetivo, e esse objetivo só é possível através de um partido, onde toda a sociedade precisa estar engajada com o partido e se distanciar dos seus interesses individuais, seus interesses de classes, e alguém, nesse meio tempo, acabar se rebelando ou procurar, por exemplo, um interesse individual que vai contra esse interesse partidário, né? Partidário, quando eu digo aqui, você tem que entender já como um interesse realmente de causa, né? De sociedade como um todo. Enfim, quando a pessoa começa a ter seus interesses individuais e começa a se distanciar desses interesses partidários, os interesses de classe, essa pessoa ela é uma inimiga do Estado. Então, ela, como inimiga do Estado, ela precisa ser excluída, né, da sociedade de alguma forma. Porque, enfim, ela não é apenas inimiga. Ela não tem mais inimigos particulares. Os inimigos dela são inimigos
de Estado, ou seja, de um projeto de vida em sociedade. Então, o que resta a essa pessoa ou é a morte ou é a expulsão dela da sociedade. E óbvio, né, que numa sociedade com milhões de pessoas envolvidas, inevitavelmente uma hora ou outra isso vai acontecer. Às vezes o próprio interesse que você tem com a sua própria família vai se destoar um pouco desse interesse partidário. Por exemplo, na União Soviética, eles baniram da sociedade qualquer religião. O Estado não era apenas um Estado laico onde as religiões poderiam se manifestar, né, como capazes, né, de moldar o pensamento, enfim, em pá ali de igualdade, mas sim como ameaças diretas. Porque, enfim, eles não. Esses interesses dessas religiões, eles poderiam acabar interferindo no interesse partidário, né? De formar a sociedade que eles queriam formar. Então, o Estado era declaradamente ateu. Ateu. Qualquer pessoa que tivesse qualquer uma outra religião, principalmente a religião cristã não era muito influente assim na Rússia. Mas se a pessoa, por exemplo, tivesse qualquer uma outra religião, essa pessoa era considerada inimiga de Estado. E se ela não mudasse de opinião, se ela não passasse pelo processo massificador, né, da ideologia predominante, essa pessoa tinha que ser expulsa da sociedade, ou então ela ia ser exterminada. E é por isso que a Hannah Arendt fala que esses regimes totalitários não são possíveis em países pequenos, porque o massacre e o extermínio da população são inevitáveis num regime totalitário. Porque se você tem uma população muito pequena e você começa a exterminar a população, você sequer vai ter súditos, né? Você sequer vai ter pessoas para continuar aquele teu objetivo. E é por isso que os regimes totalitários, segundo a Hannah Arendt, elas não foram possíveis em países específicos ali do leste europeu. Eles foi possível sim na Alemanha, que tinha uma população muito grande, foi possível na Rússia, foi possível, a gente sabe hoje que essa tese dela tá certa, porque enfim, foi possível ali na China, em outros países com população imensa, né? Porque simplesmente se o governo começasse a matar essas pessoas dissidentes, isso criaria um medo, né, na população de não mais fazer aquilo, e também aquelas pessoas que morressem não ia fazer falta pro regime. Simplesmente isso era uma e como a Ana Arendt sempre diz, era um regime de massa. As pessoas não tinham uma individualidade, elas não se preocupavam com a individualidade. Não é como se você matasse uma pessoa e você estivesse matando um indivíduo dotado de valor. As pessoas eram simplesmente massa que seguiam um propósito, e se parte dessa massa não estivesse seguindo esse propósito, eram pequenos cães que precisavam ser exterminados. E aquelas pessoas dentro da massa que já seguia esse propósito achavam totalmente correto você exterminar essas pessoas que não seguiam esse propósito, porque enfim, elas iam acabar contaminando e acabando com esse projeto glorioso que só aconteceria de 1000 em 1000 anos, e que para elas era uma grande honra participar desse processo, né? Eu acho que isso é basicamente o que dá para pincelar em linhas gerais o que é esse livro da Hannah Arendt e qual é a grandiosidade desse livro da Hannah Arendt. Mas principalmente é muito importante de ler o livro, por quê? Porque ele mostra como a sociedade chegou a esse regime de massa. E é assustador, porque dá para identificar vários processos que fizeram com que esse regime de massa acontecesse nesses países, que hoje estão escancarados no nosso país também, na nossa sociedade. E preocupa bastante, porque a gente começa a pensar, cara, isso realmente é possível acontecer de novo. Porque olha só, a União Soviética e a Alemanha daquela época não é muito diferente do nosso país de hoje, entendeu? E isso é realmente preocupante. E é também muito interessante como eles chegaram a isso. E é também interessante ver, depois que você estuda, como os direitos humanos nasceu justamente atacando diretamente na fonte esse problema da massificação, porque os direitos humanos agora ele se preocupa basicamente com a ideia do indivíduo. Ele fala que todo indivíduo, seja como ele for, seja quais são suas particularidades, singularidades, ele é importante. Ou seja, ele volta para aquele momento liberal, ou seja, do século XVIII, aqueles movimentos liberais onde colocavam o indivíduo como um centro de tudo. Sendo que a preocupação desses regimes totalitários era justamente acabar com essa ideia, né, do indivíduo como centro de tudo, dessa filosofia do indivíduo como centro de tudo, porque segundo ele foi isso que aconteceu, todas as grandes distorções
em meados do século XX. Em meados do século XX, principalmente ali na Europa, onde você tinha uma desigualdade muito enorme, você tinha pessoas sofrendo, principalmente, dizem, né, por conta dos judeus que prosperavam muito, que mandavam nos bancos, e, enfim, e os judeus como os indivíduos estavam prosperando e era justamente essa ideologia liberal que dava apoio e para esses judeus crescerem e que o que importava, na verdade, era o espírito, por exemplo, de uma nação gloriosa e forte, de uma nação, ou seja, pessoas juntas, a união de uma classe junta, era o que fazia com que as coisas se realizassem e concretizassem na sociedade. Não eram indivíduos isolados. Indivíduos isolados, na verdade, eram fracos. A ideologia do fascismo é toda focada. A ideologia do fascismo, do socialismo e do nazismo são todas focadas numa coletividade unida. O que importa de verdade é o grupo, né? O que importa de verdade é a união dessas pessoas em prol de um objetivo comum. E a eliminação, obviamente, das pessoas que não estão em prol desse objetivo comum. Se você coloca um país inteiro para se desenvolver, esse país vai se tornar um país forte em pouco tempo. Era isso que eles acreditavam. Agora, se você deixar indivíduos isolados, brigando por si só, brigando por recurso, era praticamente colocar o destino de uma nação na mão de poucos que conseguiram se organizar de forma a conspirar contra a sociedade, o que no caso seria os judeus, porque os judeus sempre foram bastante capitalistas, né? Sempre se guiaram bastante por essa ideia de que realmente a riqueza era muito importante, por isso eles são donos de banco, e também existe várias piadas, né? Que judeu é muquirana, que não gosta de gastar, que só pensa em dinheiro e assim por diante. Essa ideia vem disso, e essa ideia é uma cria do liberalismo, né? Do indivíduo como propulsor das grandes conquistas. E é engraçado também, porque eu sei que é injusto dizer que o fascismo, e o nazismo, e o socialismo são ideias iguais e idênticas. Obviamente que não são. Todas elas têm objetivos diferentes, mas todas elas partem pelo princípio de que a massa, o coletivo é o mais importante. E todas elas seguiam por um princípio filosófico criado por Hegel. Isso aí é óbvio quando você estuda epistemologia, né? Então, é óbvio que o final, enfim, a ideia final não é a mesma. O socialismo busca uma ideia final diferente do nazismo, né? E o nazismo busca uma ideia diferente do fascismo. Porém, a forma como eles querem concretizar isso é idêntica, é praticamente duas faces da mesma moeda, que nem disse a Hannah Arendt. E é engraçado porque não é uma coisa de acadêmico de Hannah Arendt, não é uma coisa especificamente dessas pessoas. É realmente uma coisa que, se você olhar para a história, tá lá escrita, tá lá documentada. Porque a única pessoa em que Stalin realmente confiava era Hitler, porque ele se identificava com os métodos, sabe? Eles se lamentavam muito de não poder se unir ao Hitler na concretização dos objetivos, porque apesar deles terem o mesmo caminho, né, a mesma dialética de conquista, os objetivos deles eram finais, porque não dava para ter dois estados totalitários mundiais, só dava para ter um. Então, se o Hitler conseguisse, obviamente o Stalin não teria conseguido. E se o Stalin tivesse conseguido, obviamente o Hitler também não teria conseguido. Ainda bem que os dois não conseguiram, né? Mas é basicamente isso. Ler um livro, porque é extremamente interessante. O que eu tô falando aqui não é nem 1% do que tá escrito lá. Eu só achei bastante interessante e também me deu um certo medo, sabe? Porque a sociedade brasileira realmente tem alguns elementos que possibilitam com que essa massificação aconteça. E é isso.